Olha, gente, tem novidades no caso do lixo em Aracaju. É que a tal CPI, preste atenção, hein? A tal CPI parou novamente. Quem vai trazer informações agora, direto da Câmara Municipal de Aracaju, é a nossa querida repórter Candice Matos. Candice, tem nova decisão da Justiça, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Tem sim, Tiago, mas antes de a gente trazer essa notícia para o nosso telespectador, aqui na Câmara de Vereadores a movimentação é intensa, toda hora tem novidade. E a gente também vai comentar aqui sobre o projeto de lei do Executivo que pede aqui a autorização dos vereadores de um empréstimo no valor de 100 milhões de reais. Só que nesse momento acaba de acontecer uma manobra da oposição para não ter quórum e não ter votação desse projeto. Então, antes de a gente falar da CPI do lixo, eu estou aqui com o líder da oposição, Elber Batalha, que pode trazer com clareza que manobra foi essa, Elber. Explica para o nosso telespectador. A manobra foi regimental, nós verificamos que só existiam 13 vereadores no plenário, o quórum mínimo necessário, e nós da oposição, 3 vereadores da oposição e mais vereadores do Partido Rede, nos retiramos para que esse projeto seja discutido não necessariamente em urgência. O prefeito anunciou que ia pedir esse empréstimo desde maio, porque agora manda no dia de ontem, quer botar urgência hoje, inicialmente queria votar hoje à tarde, aí eu tenho que reconhecer o mérito de alguns vereadores da situação que pediram para não votar hoje à tarde, e quer votar logo amanhã, em 4 sessões seguidas, um projeto de empréstimo onde ele diz que precisa de 50 milhões, mas pede 100, não vincula as obras que a população tanto anseia a esse empréstimo, cita na mensagem, mas não bota no texto da lei, ou seja, fica totalmente desobrigado e com um cheque em branco de 50 milhões a mais para fazer o que bem quiser. Essa questão é que a oposição não concorda e vamos regimentalmente discutir e protelar essa situação para que cada vez ganhemos tempo para que isso seja mais esclarecido. Nós convidamos o vereador Isaac, que é da bancada governista, para falar sobre a CPI do lixo, já já nós iremos falar, mas como aqui os trabalhos estão dinâmicos, a gente não pode deixar de abrir o nosso sinal ao vivo, trazendo essa notícia que acontece nesse momento aqui na Câmara. Qual é o posicionamento da bancada do governo? Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Primeiro, nós respeitamos a retirada de quórum, é um instrumento legal do regimento, mas nós estamos entendendo o seguinte: há uma previsão da questão das aplicações das obras do PAC. É preciso ter a contrapartida. Veja, a demora na contrapartida pode possibilitar a inexistência da obra por decurso de prazo. Então, essa urgência se dá exatamente porque havia uma dificuldade da liberação dessa negociação da Caixa Econômica com a Prefeitura. Então, portanto, é de fato urgente que nos debrucemos e aprovemos ou não o projeto. Na nossa avaliação, esse empréstimo ele é extremamente necessário para trazer Aracaju para uma situação mínima de funcionamento. Veja, Aracaju está destruída, foi destruída na última gestão. Então, esse empréstimo vai possibilitar que as obras sejam retomadas e, de fato, temos as melhorias que o povo tanto anseia em Aracaju. Há um entendimento da oposição nesse sentido, Elber Batalha? Olha, nós podemos avaliar o empréstimo, não somos totalmente contra. Se for provada a necessidade, não vamos trabalhar para inviabilizar a gestão e prejudicar a cidade. Agora, se o próprio prefeito na mensagem diz que para que as obras andem, ele precisa de 50 milhões, para que ele pede 100 milhões de empréstimo? Que juros extorsivos são esses? É algo que nós temos que conhecer, mas é dinheiro público. Não dá para dizer a você que está em casa nos assistindo: olha, eu preciso de 50 milhões para as obras andarem, mas eu estou pegando 100, tá? E os juros eu pago com o seu dinheiro. A gente tem que saber isso e que obras vão ser feitas. Bom, sobre toda essa polêmica, a gente vai trazer todos os detalhes numa reportagem logo mais à noite, porque a gente vai falar agora da CPI do lixo. O desembargador Roberto Porto, ele concedeu um efeito suspensivo para a CPI do lixo. Essa CPI tão polêmica, tão necessitada pela oposição para poder investigar essa questão da atuação do prefeito Edivaldo Nogueira nos contratos do lixo, mas que hoje, infelizmente, vocês recebem essa notícia. Como é que vocês encaram essa decisão do Tribunal de Justiça? Olha, a gente respeita, mas lamenta. Primeiro, lamenta o conservadorismo da decisão. Já tínhamos 2 decisões de mérito que estudaram a questão, que verificaram que nós, da oposição, cumprimos todos os requisitos constitucionais e, portanto, a CPI tinha que ser instalada, e registramos o desespero do prefeito, que quer tudo na vida, menos que esse contrato do lixo seja investigado.
né? Ele tem que explicar para a sociedade porque tanto medo, tanto receio e tantos estratagemas. Semana passada fez com que não houvesse sessão um dos dias, mesmo com vereadores na casa, para que não contassem as sessões, e hoje, na antevéspera da instalação da CPI, recorre ao Tribunal de Justiça conseguindo o efeito suspensivo. Na prática, essa decisão é assim: até julgarmos de novo o mérito, ou seja, pela terceira vez, julgar que vai ter CPI, mais uma vez suspende o prazo. Faltavam 2 sessões, vamos trabalhar para que o mérito seja julgado logo, ou estudar com assessoria jurídica se vamos recorrer ao próprio tribunal ou a Brasília, mas sem nunca desistir dessa questão. É necessário que você saiba por que Edivaldo tem tanto medo que isso seja investigado. É isso. Para o telespectador de casa entender, o desembargador Roberto Porto fez essa concessão para que exista uma decisão em relação ao lixo, para não ficar tendo liminar após liminar e que se tenha um posicionamento seguro. A bancada governista entende que é necessário que se chegue a um consenso nessa questão da CPI do lixo, porque isso acaba trazendo esse desconforto em ambas as partes. Olha, veja, a gente entende que há uma subversão da ordem das coisas. Veja, o parlamento é o fórum necessário para decidir se há ou não CPI. Quando a oposição judicializou, eles entendiam, não é, que seria dirimir todas as questões em um tempo rápido. Partiram agora a fazer essas ilações entre a demora na decisão e o interesse de Edivaldo Nogueira. Não tem nada a ver com isso. Não é o prefeito Edivaldo Nogueira que está empecilhando. É uma questão de fórum interno do Tribunal de Justiça. Ora, o pleno decida. Agora, o nosso entendimento é que o local de decisão era aqui no parlamento e não recorrer à instância judicial. Isso fragiliza o parlamento. O local, efetivamente, se debater assunto de CPI é no parlamento, que é um instrumento do parlamento e não do judiciário. Bom, diante dessa novela chamada CPI do lixo, a gente vai continuar a acompanhar e saber dos próximos capítulos. Agora, Tiago, eu te digo que o dia de hoje, aqui na Câmara de Vereadores, está bastante movimentado, está tenso nessa disputa entre bancada do governo e bancada de oposição. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações e aos vereadores. Olha, óbvio que isto deveria ser decidido lá no parlamento. Mas acontece, vereador Isaac, se me permite, o parlamento abriu mão, não teve competência ou interesse para fazer a CPI acontecer. E aí, a bancada de oposição, evidentemente, que vai partir para outras instâncias, está no seu direito. Vamos ver como é que isso vai ficar agora, que isso já virou uma palhaçada, essa questão da CPI. No que diz respeito à questão do empréstimo de 100 milhões de reais que o prefeito pediu autorização agora dos vereadores, isso é legal, claro, né? Tá no direito, só precisa saber para onde de fato vai esse investimento. E outra coisa, óbvio que amanhã o prefeito vai conseguir de fato a autorização, porque cada dia que passa, a bancada do Amém, a bancadinha do Amém, cada vez cresce. Vereador lagartixa, olha, o executivo só faz assim, o executivo. Muda legislatura, muda vereador, sai vereador e continua a mesma coisa na Câmara Municipal de Aracaju. O executivo e sua tradição de mandar para a casa do povo, se diz casa do povo, a toque de caixa e repique de sino, projetos importantes como esse, para ser votado e analisado, sobretudo, em 24 horas. Peraí. Quer dizer, então, que menos de 24 horas um vereador tem que analisar se autoriza ou não? Tá errado isso. Não tem condição. Tem os detalhes, as minúcias, não é? Enfim, vamos aguardar, porque, de fato, mais uma vez, o executivo vai passar como rolo compressor aí na tal bancada de oposição e cada vez mais está deixando de ser oposição, né? Está indo para o tal do G5, que pode virar G7, né? A quem, pelo que a gente viu aí na votação da nova mesa diretora, né? Para o próximo biênio, ficou claro isso, né? Vamos tocar esse barco, mas olha, toma aqui, viu, malandragem? De olho, viu?